Graça e paz, amados, como vão? Bom, primeiro eu espero no Senhor que vocês estejam todos muito bem. Não é algo muito natural para mim estar gravando um vídeo, falando da palavra, ministrando a palavra. Não é algo natural, não é algo do qual eu fluo assim tão bem. Na verdade, já preguei já ministrei várias vezes a palavra na minha cabeça. Na minha cabeça até que faço muito bem, mas saindo da cabeça é a primeira vez que eu tô me arriscando, é algo novo para mim. Então, de antemão, quero já pedir perdão se eu estiver falhando em alguma coisa, se eu não for muito clara ou tão coesa quanto eu gostaria de ser, mas deve ter cerca aí de 2 meses que eu tenho sentido do Senhor um desafio de sair da minha zona de conforto. Eu sou alguém que fui chamada muito nova para o ministério de oração, para o ministério de intercessão. É um lugar onde eu fluo bem, é um lugar onde eu corro se deixar. Aqui já não é tão confortável para mim, mas o Senhor tem me desafiado a expandir meus horizontes, a ir além, a não me conformar, a sair dessa zona de conforto, né? Porque a verdade é uma só, a capacidade ela não vem de mim, ela não vem de você, ela vem do Senhor. É o Senhor que nos capacita, né? E dentro disso, sabendo que a capacidade não vem de mim, eu vou aqui depender completamente do Senhor para trazer essas coisas que eu tenho sentido no meu coração de trazer. E, como eu falei, se tiver alguma coisinha errada, vocês me perdoem e a gente vai procurar melhorar nas próximas, se houver próximas, claro. Primeiramente, eu quero orar, porque eu sei que dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Papai, o Senhor sabe que esse lugar não é um lugar confortável para mim, mas eu quero, na dependência do Senhor, fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Eu te peço, Senhor, capacitação do alto. Eu te peço, Espírito Santo, que eu possa ser um canal limpo, um canal, Senhor, usado por Ti, que possa abençoar pessoas, que possa virar chaves, que possa abrir mentes para aquelas coisas que o Senhor tem compartilhado comigo, que possa, Senhor, edificar o corpo de alguma forma. É o que eu te peço, usa-me humildemente, Pai, eu te peço, usa-me, Senhor, como um canal em suas mãos, em nome de Jesus. Amados, o Senhor tem falado comigo sobre legado, né? Eu sou mãe de duas, uma já adolescente, outra bebezinha, e como mãe, às vezes a gente pensa, né, em tudo que a gente vai deixar para os nossos filhos, e é muito mais do que algo material que eu quero deixar para eles. O Senhor tem me chamado a pensar em algo eterno, né? Num legado. E de duas ou 3 semanas para cá, Deus tem falado muito acerca disso. Eu destaquei algumas coisas. E como eu disse, eu não sou aqui uma ministra da palavra, né? Uma ministra de pregação. Então, eu rascunhei o que para mim parece ser tá bem claro,
E espero que de alguma maneira eu deixe claro para vocês também. Se vocês virem passeando algumas gatinhas, essa é a Shake, se vier uma branquinha é a Milk, né? Tomara que elas também sejam abençoadas pela palavra. Primeiramente, eu procurei aqui no dicionário da língua portuguesa o que é legado, né? A primeira descrição de legado: doação discriminada em testamento. 2. Patrimônio que se deixa para a posteridade. 3. O que é transmitido às gerações futuras. E 4. Disse de pessoa enviada como representante de um governo para outro estado ou país, né? Eu quero me ater aqui, para mim a descrição, a terceira descrição é a que mais se encaixa naquilo que Deus tem falado comigo, o que é transmitido às gerações futuras. Muito mais do que uma herança, né? Herança é um bem material que a gente deve procurar sim deixar algo para os nossos filhos, se nos for possível isso, mas como tudo aqui na Terra é algo que acaba, né? A Bíblia fala que os tesouros dessa terra eles podem ser roubados, a traça pode corroê-los, então que a gente tem que ajuntar tesouros aonde não são roubados, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não corrói, né? Então eu creio que é muito mais do que uma herança material que o Senhor almeja que deixemos para as gerações futuras. Ele almeja que nós deixemos, que nós possamos transmitir algo a essas gerações, algo que não morre, algo que não pode ser roubado, que não pode ser destruído, algo que naturalmente não pode ser maculado, né? E sobre isso que eu quero explanar aqui, eu quero falar muito mais, como eu comentei, eu sou chamada no Ministério de Oração. Então eu quero falar sobre esse legado de oração também, né? Não só o legado de oração, mas também sobre esse legado de oração. Eu li há algum tempo atrás, é um livro bem conhecido, né? É um livro que penso eu que uma boa maioria, que uma grande maioria dos cristãos já tenha lido ou já tenha ouvido falar, mas esse livro me chamou muito a atenção em um ponto, em um determinado ponto, que é o que eu vou chamar de legado de oração. Se vocês puderem abrir comigo lá em Êxodo 33, do 12 ao 23, eu vou ler para vocês, para que a gente consiga entender o que eu estou dizendo sobre esse legado de oração. Oração, ao meu ver, é algo que não morre. É algo que fala e vai continuar falando, e vai continuar falando, e vai continuar falando. Lá em Apocalipse, o Senhor fala que as orações, elas enchem, elas são como incenso enchendo as taças do Senhor, né? E eu penso que as nossas orações, elas não morrem, elas vão continuar falando diante de Deus. E eu quero explanar isso a partir desse texto aqui em Êxodo 33. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os seus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te
que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Esse contexto aqui, Moisés já tinha tirado o povo do Egito com sinais, com maravilhas, com prodígios, já tinha atravessado o Mar Vermelho, o povo já tinha tido um encontro com o Senhor. Moisés foi chamado para Deus para o monte, lá ele estava 40 dias sem comer, sem beber, diante da glória de Deus. Foi quando o Senhor deu os 10 mandamentos para Moisés, só que o povo falou: meu Deus, Moisés morreu. O povo lá embaixo falou: Moisés morreu, não vê? 40 dias, cadê esse homem, né? Moisés partiu dessa para melhor na cabeça do povo e convenceram Arão a fazer o bezerro, o infame bezerro de ouro. E Deus falou: não vou mais com essa gente não, Moisés. Não vou com esse povo mais não, eu não quero mais saber dessa gente. Vou matar todo mundo, vou fazer uma nação de você. E Moisés intercedeu pelo povo, nós conhecemos, sabemos que Deus teve misericórdia do povo por conta da intercessão de Moisés. E aqui, Deus estava falando que ia mandar um anjo, né? Falou que ia mandar um anjo para conduzi-los à terra prometida. E Moisés falou: não, eu quero o Senhor, porque quem que vai falar que nós não somos mesmo seu povo se o Senhor não estiver com a gente? Eu quero o Senhor. Então aqui no versículo 18, eu quero enfatizar o versículo 18 porque Moisés teve uma ousadia que eu não sei se nós teríamos, né? Ele falou: peço-te que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu para ele que não podia. Não podia. Eu vou mostrar tudo. Deus mostrou para Moisés tudo que ele podia mostrar naquele tempo, né? Ele colocou Moisés na fenda da rocha, deixou Moisés olhar assim, ele passando e ver as costas. Mas aqui no 23 ele fala: então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver, né? O anseio de Moisés naquele momento era de ver a face. Quando Moisés fala: eu quero a glória, ele está falando: eu quero te ver face a face. Igual eu vejo um amigo: eu quero te ver face a face. O Senhor falou: o Senhor é um Deus que por conta do zelo poupou, porque ninguém poderia, por causa do pecado, por causa da nossa natureza caída, ninguém poderia ver o Senhor face a face e ficar vivo, né? E isso ecoou, essa é uma oração que Moisés fez e ecoou anos e anos e anos, e Moisés morreu, Moisés subiu no monte, viu a terra, morreu, e Josué foi levantado, e o povo entrou na terra, o povo pecou, o povo foi cativo, o povo se arrependeu, o Senhor restabeleceu Israel, tanta coisa aconteceu até que a promessa do Messias em Jesus se cumpriu, né? E o Senhor, em Jesus, o verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou conosco, como está lá em João 1. E essa oração continuou ecoando nos ouvidos do Senhor.
ela ecoou por cerca de 1500 anos nos ouvidos do Senhor. Você vê o que é um legado de oração. A gente pode ir lá para Mateus 17. Em Mateus 17, chegou o tempo da oração de Moisés ser respondida. Mateus 17, de 1 a 8. Aqui é a transfiguração. O Senhor nasceu, o Senhor veio, o Senhor habitou entre nós. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Aqui é a oração de Moisés, que ele orou 1500 anos atrás. Senhor, me mostra a tua face. Ela foi respondida. Porque Jesus é Deus, né? É o verbo que se fez carne. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui Moisés contemplou a face de Jesus. 1500 anos depois, aquela oração continuou nos ouvidos de Deus por 1500 anos. E aqui o Senhor respondeu essa oração. Isso eu falo para vocês, eu peguei desse livro, um livro que eu creio que a maioria das pessoas já tenham lido, Os Caçadores de Deus, mas foi algo que marcou demais para mim, mas também já é algo que já faz tempo que eu li, e quando Deus começou a falar comigo sobre legado, eu quis trazer isso, porque eu me lembrei dessa oração ecoando, né? E eu penso que as nossas orações, elas são dessa maneira, elas ficam ecoando aos ouvidos do Senhor. E ela deixa um legado, porque muitas das nossas orações, hoje nós estamos falando sobre decretos, sobre governo, muitas dessas orações, talvez nós estejamos vivos, estejamos aqui para ver a resposta dessas orações, mas eu creio que até mesmo quando nós formos, os nossos filhos, os nossos netos, os netos dos nossos netos, eles colherão os frutos das nossas orações. Então, que nós não desanimemos, que as nossas orações elas continuem falando aos ouvidos do Senhor. Ainda dentro do tema, aí eu já vou fugir um pouquinho do legado de oração, para falar sobre o legado, sobre esse legado profético, né? Esse transmitir para as gerações futuras. Eu creio que exista algo em nós, né? Algo profético, algo do Senhor está nas nossas vidas, né? E elas precisam, não pode morrer conosco, precisa ser passado para as próximas gerações. Aqui em 2 Timóteo 1,6, quando o Senhor começou a falar comigo sobre legado, eu ouvi Deus falar que levantaria Timóteos. Falei, tá bom, Senhor. E ontem, quando eu orava, eu tive um discernimento maior do que seria esse levantar Timóteos, né? Paulo,
Paulo, na segunda carta dele, para o discípulo amado dele, Timóteo, fala aqui em 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, o Senhor encontrou com Paulo, transformou a vida de Paulo, transformou ele de perseguidor a perseguido e acendeu uma chama na vida de Paulo. E aqui Paulo fala para Timóteo, esse discípulo amado, para que ele mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mas como que esse dom de Deus estava em Timóteo? Está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo transferiu aquilo que ele tinha, impôs as mãos sobre Timóteo, transferiu para Timóteo. Como eu falei, transmitiu para a geração futura. Né? Esse é um dos significados de legado. Ele transmitiu para a próxima geração, para a geração de Timóteo. Não morreu com Paulo. Aquilo que o Senhor fez na vida de Paulo não morreu com Paulo. Ele transmitiu para Timóteo. E Timóteo certamente transmitiu para outros. E que nós possamos, aquilo que está nas nossas vidas, que nós possamos também transmitir para os próximos. E enquanto eu orava, eu achei fantástico isso, porque eu nunca tinha ligado uma coisa à outra, mas eu estava orando, falando, Deus, quanto mistério, quanta coisa maravilhosa, eu quero entender, Senhor. E o Senhor me levou para quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ali em João 13. É um texto um pouco longo, e um texto que creio eu que a grande maioria de nós conhece, mas eu queria tomar um tempinho e ler esse texto. Eu vou ler de João 13, de 1 até 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, o entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
felizes serão se a praticarem. Amados, o Senhor falou aqui para Pedro que se ele não lavasse o pé dele, ele não teria parte com o Senhor. E depois ele deu uma instrução para os seus discípulos. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz, aqui no 15. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se praticarem. O Senhor Jesus, esse texto muito bem representa o Senhor como um servo, serviço, representa, é óbvio, esse texto ele é óbvio quando o assunto é servir uns aos outros, tá? E eu nunca, em toda a minha vida, em toda a minha caminhada cristã, tinha visto esse texto de alguma outra forma, se não essa. Mas aqui, quando o Senhor falou que eles só teriam parte, que Pedro só teria parte com ele, se Pedro permitisse que ele lavasse os pés, eu entendi que Deus estava deixando algo para Pedro. É claro que ele estava deixando não só para Pedro, como para todos os outros discípulos, era o exemplo de servir, tá? Mas veja, eu creio que Jesus, ele transmitiu todas as coisas que ele transmitiu aos discípulos. Quando o Senhor morreu, ele não levou consigo tudo, ele transmitiu elas, ele transmitiu pelo exemplo, pela palavra pregada, ele transmitiu quando ele curava, quando ele ensinava. O Senhor foi transmitindo as coisas, foi passando, ele não levou com ele. É isso que é a grandeza do Evangelho, ele tinha tudo em si, mas ele não levou tudo para si, ele veio e se esvaziou de tudo, ele veio e serviu, ele veio e deu tudo, e tudo, né? Logo depois dessa cerimônia de lavar os pés, que a gente conhece bem, lá em João 14, nós vimos em João 13 o Senhor lavando os pés dos discípulos. Quando vai lá em João 14, no 12, o Senhor fala o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Tudo aquilo que o Senhor fez, ele transmitiu para os seus discípulos. Para quê? Para que eles fizessem também, para que não morresse com eles. E o Senhor deixou um legado para os discípulos, e os discípulos deixaram um legado para a geração deles, e a geração deles foi deixando e chegou até nós. 2000 anos depois que o Senhor fez essas coisas, nós ainda ouvimos delas, nós ainda ouvimos as curas, nós ainda vemos essas curas, nós ainda vemos um legado que o Senhor deixou, o Senhor não levou com ele essas coisas. Então, meus irmãos, eu quero finalizar aqui esse texto, finalizar essa explanação dessa maneira, o Senhor nos dando esse comissionamento de que coisas maiores nós faríamos. Por quê? Porque ele deu isso para nós. Ele falou que a geração que viria depois dele faria coisas maiores. E eu creio em nome de Jesus, que a geração que vai vir depois de nós, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, farão coisas maiores ainda. Irão em lugares que nós ainda não fomos. Pisarão em lugares que nós ainda não pisamos. Então eu quero clamar a vocês, irmãos. Transmita o dom que você tem. Transmita o conhecimento que você tem. Transmita a porção que você tem. Em nome de Jesus.